Sabe aquela tranquilidade de comer fora de casa ou de comprar um alimento no mercado? Pois é, por trás dessa confiança existe um verdadeiro sistema, toda uma ciência para garantir que o que chega no nosso prato é seguro. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender quais são os perigos que podem estar escondidos na comida. Depois, a gente mergulha na chamada invasão microbiana. Aí, vamos conhecer o escudo que nos protege, as boas práticas de fabricação. Vamos entender os três pilares desse sistema: pessoas, ambiente e processo. E para fechar, porque um alimento seguro é, na verdade, a garantia de um futuro seguro. Então, vamos começar pela raiz da questão. Os perigos que, na maioria das vezes, a gente nem consegue enxergar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É algo que todo mundo já pensou em algum momento. O que realmente garante que aquilo que estamos comendo não vai nos fazer mal? Basicamente, as ameaças se dividem em três grandes grupos. Temos os perigos biológicos, que são os micro-organismos, como bactérias e vírus. Depois vem os químicos, um resíduo de produto de limpeza, um agrotóxico. E, claro, os físicos, que é quando algo que não devia estar ali vai parar na comida, como um pedacinho de vidro ou metal. Todo o controle existe para combater esses três inimigos. E aqui está um conceito fundamental: a contaminação cruzada. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é bem simples. Imagina só, usar a mesma tábua de corte para um frango cru e logo em seguida, sem lavar, cortar a salada. Pronto, as bactérias do frango acabaram de pegar uma carona para os vegetais. É exatamente isso que precisa ser evitado a todo custo. De todos aqueles perigos, os biológicos são, de longe, os mais sorrateiros e os mais comuns. Então, agora a gente vai dar um foco especial neles para entender como uma coisinha invisível pode se transformar num problema gigante. Olhem só este gráfico. Ele pode parecer complexo, mas na verdade é um mapa do campo de batalha da segurança dos alimentos. Ele mostra uma coisa fundamental. Uma vez que os micro-organismos se adaptam a um ambiente como a comida, o número deles não cresce aos pouquinhos, ele simplesmente explode. É uma verdadeira corrida contra o tempo. E essa explosão acontece em fases. Primeiro, a fase lag, em que as bactérias estão ali se adaptando. Mas aí vem a fase log. É aqui que o perigo mora. Elas começam a se multiplicar numa velocidade absurda. Depois, claro, o crescimento para e até começa a diminuir quando os nutrientes se acabam. Mas na fase log, o estrago já pode ter sido feito. E quando falamos em velocidade absurda, é disso que estamos falando. 20 minutos. Em condições ideais de temperatura e umidade, certas bactérias dobram sua população a cada 20 minutos. Agora imagina isso em algumas horas. Uma única bactéria se transforma em milhões. É por isso que deixar comida fora da geladeira é tão arriscado. Certo, o cenário do perigo está claro. Mas e a solução? Como a gente luta contra essa ameaça invisível? É aí que entra o nosso escudo, as boas práticas de fabricação, ou simplesmente BPF. As BPFs são como o grande manual de regras da segurança alimentar. Não é uma ação isolada, mas sim um sistema completo que cobre absolutamente tudo, desde a limpeza do ambiente e a higiene de quem cozinha, até a maneira correta de manusear cada ingrediente. E é muito importante reforçar, isso não é uma sugestão, não é algo legal de se fazer. É uma exigência legal, é o alicerce de tudo. Um estabelecimento que não segue as BPF simplesmente não pode funcionar. Para a gente entender esse sistema de um jeito mais fácil, ele se sustenta em três pilares, três áreas de foco principais: pessoas, ambiente e processo. Ou seja, o cuidado se concentra nas pessoas que manipulam os alimentos, no ambiente onde tudo acontece e no processo, que é a jornada do alimento do início ao fim. Começando pelas pessoas, que são a primeira linha de defesa. Por isso, as regras são tão específicas. Lavar as mãos do jeito certo e a todo momento. Usar uniformes limpos e só dentro do local de trabalho. Cabelo sempre preso e coberto. Nada de anéis, relógios. E claro, se a pessoa está doente, ela nem chega perto da comida. Cada uma dessas regras existe para criar uma barreira. Essa imagem aqui diz tudo, não é? É a história de duas cozinhas. De um lado, um ambiente que segue as BPF. Tudo brilhando, organizado, áreas separadas para evitar contaminação cruzada. Do outro, o pesadelo. Sujeira, desorganização, um prato cheio para os micro-organismos. E o terceiro pilar, o processo.
As BPFs cuidam de cada etapa da jornada do alimento. Desde a hora que ele chega no caminhão de entrega, tem que conferir a temperatura, a qualidade, depois o armazenamento, cada coisa no seu lugar, o preparo, o cozimento na temperatura certa para matar qualquer perigo, e até a hora de servir, mantendo o que é quente quente e o que é frio bem frio. E dentro do processo, o controle de temperatura é rei. É absolutamente crítico manter os alimentos fora da zona de perigo, essa faixa de temperatura onde as bactérias fazem a festa e se multiplicam naquela velocidade exponencial que a gente viu. O jogo é manter a comida ou muito quente ou muito fria. Ok, é bastante coisa, eu sei. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Qual é o impacto real desse sistema todo no nosso dia a dia? O impacto é gigantesco. As BPF protegem a saúde pública, elevam a qualidade geral do que comemos, constroem confiança entre quem vende e quem compra, e para as empresas é uma questão de sobrevivência. No final, é um sistema onde todo mundo ganha. Acho que essa frase resume tudo perfeitamente. Uma refeição segura não acontece por acaso, não é sorte. É o resultado de muito trabalho, de ciência e de um sistema muito rigoroso sendo aplicado o tempo todo. E isso nos deixa com essa reflexão final. A segurança alimentar é como uma corrente, com muitos elos, e a responsabilidade é compartilhada por todos, desde o produtor, lá no campo, até quem serve o prato. A segurança começa muito, mas muito antes da comida chegar à mesa.